Vamos ouvir então alguém de fora da Anvisa, né, mas também médico, que tem muita propriedade para falar a respeito do assunto. Está com a gente aqui na linha para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o infectologista Marco Aurélio Safadi, que prontamente nos atendeu para falar a respeito da liberação da Coronavac também para crianças. Doutor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Oi, doutor. Privilégio falar com o senhor novamente, mais do que bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor vai bem? Tá tudo legal? Muito obrigado, estou muito bem, sempre um privilégio, uma honra minha ter a oportunidade de conversar com vocês e com quem nos acompanha aqui. Muito obrigado. A gente agradece. Doutor, o senhor deve ter ouvido agora no final eu dizer que a aprovação unânime, como foi da Coronavac, ela diz muitas coisas, né? Porque não coloca nenhum tipo de dúvida na apreciação desse material. O senhor concorda com isso ou não? Sempre te escuto com muita atenção, Joel, e acho que você está absolutamente correto. A gente teve a oportunidade, né, de, vamos dizer, avaliar todos os dados que foram apresentados à Anvisa, e é um conjunto de dados e de informações que mostra de forma muito clara que a vacinação desse grupo etário de crianças de 6 a 17 anos com a Coronavac vislumbra, né, uma vacinação segura. Os dados são muito sólidos nesse sentido, de experiência vindas da China, vindas do Chile, que já utilizam essa vacina e que já administrou essa vacina, Joel, em milhões de crianças desse grupo etário, tanto no Chile como na China. De dados de efetividade, Joel, ou seja, os chilenos também mostraram para nós dados mostrando que a vacina protegeu essas crianças de 6 a 17 anos de idade da infecção, protegeu as crianças do risco de hospitalização com bons índices de efetividade e protegeu do risco de hospitalização. Então, são dados muito sólidos de segurança, um tipo de vacina, Joel, que a gente tem uma experiência de décadas de uso, né? Uma vacina que tem uma tecnologia consagrada, que não é, vamos dizer, não há expectativa de grandes surpresas, e assim tem sido. O perfil de segurança tem se mostrado bastante sólido. É a mesma vacina que a gente usa nos adultos, ou seja, a vacina já está aqui em solo nacional, a gente pode iniciar prontamente a vacinação das crianças, acelerar esse processo. Eu acho que isso dá uma tranquilidade às famílias brasileiras, dá uma tranquilidade aos gestores de saúde, porque tem a vacina disponível. Eu acho que a notícia é muito positiva. Claro que ainda faltam algumas informações para a gente compreender bem, e acho que essas informações ainda a gente não tem, na realidade, de quase nenhuma vacina, que é o comportamento na variante Ômicron em algumas situações, mas os dados preliminares têm sido muito sólidos no sentido de mostrar que proteção para as formas graves, Joel, ela tem sido alcançada com toda e qualquer vacina e com toda e qualquer variante que circulou. Esse é um dado consistente que vem nos acompanhando nesse 1 ano de experiência de uso das vacinas. Elas têm demonstrado um poder muito importante de nos proteger das formas graves de doença. Agora, em relação a efeitos colaterais, o que a gente pode esperar em relação à aplicação dessa vacina assim que começar nas crianças na faixa etária que foi sugerida pela Anvisa, a partir dos 6 anos de idade? É muito semelhante ao que a gente espera em relação à vacina da Pfizer? É um efeito colateral mais fraco, mais forte, para a gente alertar e acalmar os pais e mães que estão nos ouvindo, doutor? É um ponto muito importante, né? É claro que tem particularidades nesses perfis de heterogeneidade, como a gente chama, né, como se comporta a vacina nesses grupos. Então, obviamente, não é idêntico, né, ao que a gente vê nas diferentes vacinas, cada uma tem uma certa peculiaridade, mas eu acho que a informação mais importante que deve ser compartilhada é que, por exemplo, no Chile, que tem um sistema de vigilância muito conceituado, muito, vamos dizer, com muita acurácia, eles mostraram que basicamente os eventos adversos foram na sua quase totalidade, né, mais de 95%, 96% das vezes, eventos adversos considerados não graves, como febre, dor no local da aplicação, dores no corpo, eventualmente dor de cabeça, todos eles de evolução favorável e transitórios. E a ocorrência de eventos adversos graves, que obviamente é algo que existe com qualquer produto, ocorreu de forma extremamente rara, né? Acho que foram aproximadamente um caso para cada 100 mil crianças desse grupo etário, e também não foi associada a eventos que
vamos dizer, nos motivem a não utilizar a vacina. Em resumo, uma vacina com um perfil de segurança nessa população estudada até o momento bastante favorável e com dados preliminares de efetividade, mostrando que ela conseguiu proteger essas crianças das formas mais graves de doença. Doutor, nós sabemos que independente da eficácia de determinada vacina, é importante você tomá-la, é claro, qualquer uma, para que você tenha anticorpos, para que, se infectado for, você tenha a condição de combater mesmo a doença ali, combater o vírus. A vacina, às vezes, ela não impede que você seja infectado, mas ela impede que você vá, por exemplo, para um leito de UTI. Nós vimos que, como média, a eficácia da vacina Coronavac, ela ficou em torno de 50%. Esse número foi altamente divulgado. E sabemos também que quanto mais jovem o cidadão, maior a capacidade dele de produção de anticorpos e maior a capacidade também de manter esse nível alto de anticorpos no corpo. Dá para a gente imaginar ou esperar que as crianças que vão receber a Coronavac, que elas tenham uma carga de anticorpos maior do que os adultos que foram vacinados? 2 pontos muito importantes aqui que eu vou destacar em resposta aí à sua pergunta, Joel. Primeiro, a resposta em relação à resposta imune nas crianças, claro que não é uma regra absoluta, mas de forma geral, neste grupo etário, a resposta é sim. Geralmente a gente vê respostas imunes, né, ou seja, quantidade de anticorpos e qualidade de anticorpos que muitas vezes são superiores, inclusive, àqueles observados em adultos. Então, há alguns dados preliminares que mostraram exatamente esse cenário, né? Então, as crianças responderam sim, de forma adequada, desenvolveram anticorpos neutralizantes até em concentrações mais altas do que dos adultos. Claro, Joel, em relação ao segundo ponto da tua pergunta, eu tenho sido uma voz muito forte nesse sentido, desde o início da vacinação, destacando que o papel dessas vacinas, a gente nunca imaginou ser o de eliminar o vírus da humanidade. São vacinas que funcionam, essas vacinas de primeira geração que a gente está utilizando, são vacinas que funcionam para diminuir a gravidade da infecção. E é isso que a gente tem alcançado, né, nesse, vamos dizer, 1 ano de experiência com as vacinas. A humanidade está caminhando para um patamar em que nós estamos aprendendo a conviver com o vírus, Joel. E uma das maneiras que a gente pode conviver com o vírus é proteger a população de que, quando entra em contato com ele, desenvolva as formas graves que a gente via lá no início da pandemia. E esse objetivo vem sendo alcançado, né? Conforme eu frisei há pouco, a despeito da variante que circulou, independente da vacina utilizada, esse é um achado consistente durante a pandemia. As vacinas diminuem muito o risco de gravidade. E conforme você corretamente colocou, elas não conseguem impedir o risco de infecção. Claro que isso não significa que elas não diminuam esse risco e não possam interferir em transmissão. E esse é um segundo pilar da importância de você estender a vacinação a cada vez maior número de pessoas. Quando a gente tiver o globo, né, protegido com 2 doses, 3 doses da vacina, que é o que é necessário para algumas faixas etárias, de forma equânime, né, de forma, vamos dizer, consistente, isso vai criar dificuldades para o coronavírus encontrar formas de acumular mutações e gerar variantes. E aí a gente vai ter uma possibilidade de alcançar um convívio com esse vírus da mesma forma que a gente convive com diversos outros vírus respiratórios. Ele vai circular uma determinada época do ano, você vai concentrar seus esforços de prevenção nesta época em que ele vai circular, você vai moldar as vacinas de modo a que elas ofereçam a melhor eficiência possível na prevenção desses casos, caso o vírus sofra, vamos dizer, alterações na sua estrutura, acumulem mutações, que é o que a gente faz, por exemplo, com influenza, e essa é a maneira que eu enxergo o futuro, junto com medicamentos, Joel, só para concluir meu raciocínio, que de fato interfiram na evolução da doença caso o indivíduo seja infectado. Medicamentos efetivos que possam impedir, naqueles casos em que eventualmente falhar a vacinação, e esses casos ocorrem, não há vacinas 100% eficazes, né, que esse indivíduo possa se valer desses medicamentos para
minimizar ainda mais o risco de progressão para as formas graves, como também a gente faz, por exemplo, com a infecção pelo vírus da gripe, pelo vírus influenza. É isso que vai permitir a gente caminhar para essa convivência com o vírus. Agora, só um parênteses, né? Porque a gente vai ter daqui a pouco as Que não duas... colchetes? Não sei, é mania de falar, É, né? Enfim, aí é para uma outra entrevista. Mas, hoje a gente vai ter 2h30, uma agenda que acaba de ser anunciada pelo governo de São Paulo, muito possivelmente para divulgar novidades em relação ao calendário de vacinação das crianças por aqui. Agora, daqui a pouco, 14h30, porque havia uma expectativa e uma pressão, né, sendo feita pelo governo do estado de São Paulo, pelo Instituto Butantan, pela liberação da Coronavac, para que a vacinação fosse também ampliada. Agora há pouco, o governador de São Paulo falou nas redes sociais sobre a liberação da Anvisa e escreveu o seguinte: iniciaremos imediatamente a vacinação. Esperamos imunizar toda a garotada em, no máximo, 3 semanas. Então, indicando aí que a gente pode ter talvez a aplicação da Coronavac imediatamente no estado de São Paulo, porque tem 15 milhões de doses, segundo o Instituto Butantan, que estão lá prontas para esse uso. E o que eu ia te perguntar, doutor, foi uma pergunta que um ouvinte mandou para cá agora há pouco, porque essa liberação que a Anvisa acaba de fazer é para crianças de 6 a 17 anos e não há recomendação para imunossuprimidos. Mas no caso de outras comorbidades, é possível que uma mãe, um pai que tem um filho, por exemplo, que seja obeso, que tenha algum outro tipo de comorbidade, como pressão alta, diabetes, possa vacinar as crianças também com a Coronavac? A Anvisa falou algo a respeito disso, nesse sentido? Excelente a sua pergunta e cabe aqui um esclarecimento. Eu já adianto que você está correta na sua análise. Então, uma criança que tem diabetes, uma criança que tem uma asma grave, uma criança que tem um problema no coração, essas não são situações que caracterizam, né, ser um imunodeprimido. E são crianças que, evidentemente, devem tomar vacina e são até prioritárias. Crianças com doença mental, doença neurológica, etc. Estados que pressupõem imunodepressão, imunocomprometimento, são, por exemplo, a criança que vive com HIV e que está com a doença fora de controle, a criança que está tratando um câncer, a criança que usa um medicamento que comprometa a sua imunidade, né? Então, essas sim são as crianças que, em princípio, nesse momento ainda não poderão se valer do uso da Coronavac, mas eu lembro que a outra vacina que está licenciada, que está autorizada para uso aqui no Brasil, para crianças, ela é, sim, passível de ser usada também nesse grupo etário. Então, todas as crianças de 6 a 17 anos, né, teoricamente, têm acesso, seja uma, seja a outra vacina. Para as crianças, doutor, para as crianças dá para a gente pensar também em utilizar as duas vacinas, assim como fizemos com os adultos? Começar com a Coronavac, depois fazer o reforço com a vacina da Pfizer, otimizando as duas vacinas que temos hoje. É claro, se tiver um entendimento aí entre o governo federal, o próprio Instituto Butantan, não sei como que será a evolução política dessa discussão. Espero que isso não pare novamente lá no STF. Mas com as crianças dá para a gente pensar também nesse tipo de aplicação de doses distintas, de vacinas distintas? Esses são os estudos que ainda não temos, né, Joel? Mas sem dúvida nenhuma, essas estratégias aí, em algum momento a gente vai ter que implementar. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que uma criança comece com uma dessas duas determinadas vacinas e por alguma razão não possa receber essa mesma vacina na segunda dose. A gente vai ter que criar, vamos dizer, recomendações nessas situações. Então, nós vamos estudar essas possibilidades, estudos serão feitos para exatamente responder essa pergunta e esses esquemas que a gente chama de heterólogos, né, de misturar vacinas, também poderão se aplicar em crianças. Mas, em princípio, num primeiro momento, a recomendação é que você inicia com uma vacina, você termina sua imunização com essa mesma vacina. Conversamos com o Dr. Marco Aurélio Safadi, um dos grandes infectologistas e pediatra também desse Brasil, que felizmente nos atende em um momento tão importante como esse, né, gente? Um momento em que tenho certeza que vários pais estão nos acompanhando agora e precisando demais ouvir quem entende do assunto. Exatamente, doutor. Obrigada. Obrigada por separar tanto tempo para conversar com o nosso ouvinte. Até uma próxima e boa tarde. Um imenso prazer falar com o senhor, que o senhor tem um 2022 repleto de muita paz e alegria, tá, doutor? É um prazer muito grande, de verdade, sempre conversar com o senhor. Eu vou dizer que, de verdade, é um prazer muito grande e uma honra muito grande para mim também. Tenho um carinho muito grande por você, Joel, por todo esse programa. E, de fato, uma alegria para mim estar sempre aí
junto com vocês. Muito obrigado. Que legal. Pela Que legal. que vocês desempenham o jornalismo. Que legal. Obrigada, lisonjeado. doutor. Com certeza, estou lisonjeado aqui. Grande abraço, doutor.